Gravando. Boa noite, galerinha do YouTube. Vamos dar continuidade hoje na nossa aula aí de jogos digitais. E o nosso foco hoje vai ser justamente, interface, de jogos. Tá? Eu dividi esse conteúdo em duas partes. Né? Ele tem como é uma parte, um assunto bem interessante, né? Então eu fiz a divisão, né, desse material em duas partes, duas ou três, vou ver direitinho aí. Até a próxima aula eu me decido. Tá? Então, aqui uma breve introdução. Se eu não me engano, nessa primeira aula de hoje, a gente vai falar introdução, planejamento, tá? do fluxo de menu e look and feel. Os conteúdos de noções de design, pontos de foco, textos, animações e heads up, né, que são os HUDs, a gente vai deixar aí para as nossas próximas aulas, ok? Falando um pouquinho, sobre, esse contexto de interface, consumidores, demandam por grandes trabalhos artísticos em jogos digitais, né? Então, hoje você tem produções que são chamadas AAA, né? AAA, que é bem conhecido pela galera, que são jogos de grande orçamento. Então, esses jogos são similares a orçamentos de filmes, né? São os famosos AAAs, né? Então, para esse ano aí ainda tá, a expectativa, por exemplo, o Cyberpunk 2077 é muito grande, né? Então, um jogo que foi desenvolvido ao longo de 8 anos, 7, 8 anos, e aí o pessoal cria sua expectativa, né? Em cima, espera-se que você tenha alta qualidade gráfica, né? Espera-se também que você, os visuais, né? Você vai ter aí uma forma de tornar o jogo ele mais divertido, ele mais imersivo, né? Se o jogo ele não possui uma boa interface, ninguém vai achar, né, o jogo interessante. Então hoje a gente chega no ponto que o cara desiste de jogar um jogo, por mais, né, interessante que ele seja, por conta da interface. Uma interface pobre, ela pode estar arruinando, né, toda a experiência, tá, do gameplay do jogo. Quanto mais o usuário tem que procurar informações e pensar sobre como jogar, menos agradável o jogo se torna, né? Então, tem alguns colegas, eu conversei um tempo atrás, que assim, o cara, não, eu sou da época, né, do Mega Drive, Super Nintendo, 3, 4 botões ali, né? Você não tem muitas funcionalidades, você não tem muita coisa para fazer. Já nos jogos, né, atuais, você tem que correr, você tem que esquivar, você tem que ter um botão para atacar, um botão para ataque forte, um botão para ataque fraco, um botão para tirar flecha, um botão para, né? Então você tem toda uma dinâmica e por conta disso, por conta dessa quantidade extensiva de comandos, né, muitos jogadores acabam desistindo, né, porque ele tem que ter muita coisa para fazer ali. E isso se reflete também na interface gráfica, né? Fala PH, tudo beleza? Boa noite. Então isso interfere também na interface gráfica do jogo. Então quanto mais agradável, mais bonita, mais organizável, mais autodidata, né, uma interface, mais fácil será aí o jogo. Lógico que, galera, né, vocês que fizeram aí interface homem-máquina, né, comigo, muitos dos conceitos que a gente já estudou lá, alguns deles, né, também se aplicam aos jogos. Porém, a interface do jogo ele é algo que deverá ser mais amigável, por exemplo, do que, né, uma interface de um software, né, de editor de texto, por exemplo, né, editor de planilha. Então, o jogo você tem um elemento artístico, você consegue, dentro daquela complexidade, você consegue introduzir elementos, né, que chamam a atenção aí dos jogadores. Ou seja, o projeto de interface ele é uma atividade que é vital no projeto de qualquer jogo. Mas o que é interface de jogo? Tá? O que né, nos faz, né, qual é o ponto de comunicação ou de troca de informação, né, com o jogo? Então é a parte do jogo que vai permitir aos usuários estarem interagindo, né,
é o momento de interação. Então você tem jogos digitais, né, que ele trabalha com aquele sistema de input e screen output. Então, sempre que você entra com uma ação, você tem uma consequência, né, você tem um feedback, uma resposta daquela ação. E aí o que é legal agora é que, por exemplo, uma interface de comunicação, uma interface, né, de contato com o jogo são os joysticks, né? Então você tem os controles que ele tem uma interface de uma certa forma, é uma conexão entre o físico, né, e o digital, que ele pode ser considerado também como uma interface. E é interessante agora, né, o destaque aí para o controle do novo PlayStation 5, né? Ele está tendo aí a questão, né, da resposta áptica, né, que são ele utiliza frequências sonoras para poder ter vibrações, né, no controle. Então, o videogame está para ser lançado nos reviews, né, que já tem aí na internet. O pessoal está aí ressaltando que é um dos padrões um dos pulos de inovação que está tendo agora de uma geração para outra vai ser justamente, né, essa parte áptica e os gatilhos, né, os gatilhos ali que tem responsivos, né? Então, ele tem um motorzinho lá dentro que aí, a depender da situação que você está, né, lidando ali no jogo, se for uma arma mais velha ou um arco com uma corda, né, maior, então você vai ter dificuldade em estar tá puxando e utilizando os gatilhos. Então, essa interface, né, isso aí aumenta a interação, né, e a interação é o que faz aí um jogo ele ser diferente de um filme, por exemplo. Né? O filme ele é passivo. Você vai para o cinema, você senta lá na cadeira e você somente, né, absorve a informação. No jogo, não. Né? No jogo é diferente. Aqui a gente tem uma interação, né, uma interatividade. Então, à medida que a gente toma ações, né, a gente realiza algumas ações, a gente tem resposta, né, através do jogo. Então, quão distante um jogo se encontra hoje de um filme e vice-versa, né? Então, hoje a gente tem produções de jogos que são aí equivalente à produção de filmes, né? Então, você tem jogos como Red Dead Redemption 2, onde teve a participação de mais de mil atores, né? 1.000 pessoas atuando, né? No jogo, com captura de modelagem 3D, modelagem facial, né? Então, hoje você tem jogos que estão, né, levando o padrão e estão chegando aí próximo, né, ao nível de qualidade e interatividade de filmes. Projetar uma interface de jogo é uma atividade criativa, né, excitante e desafiadora. Então, muitas vezes, a interface do jogo tem essa possibilidade do elemento artístico, né, da criatividade. Você tem como introduzir elementos que vão tornar o jogo mais atrativo, né? Não importa quão bom seja um artista, ele aprende muito durante o processo de desenvolvimento de um jogo. Então hoje você tem, né, uma equipe, não é só desenvolvedor, né, que vai estar ali desenvolvendo o jogo. Você tem modeladores, né? Você tem, eu estava vendo o Dark Souls, né? Que vai ter vai ter um remaster, né? E aí o pessoal estava gravando uma orquestra, igreja, Demon Souls, né? Que vai ter um remaster agora para a nova geração. Então eles estavam mostrando a captura do áudio. Então tinha uma orquestra, né? Gravando, tem que ter os profissionais de captura de áudio, né? Então eles estavam numa igreja lá, uma coisa bem impressionante, assim. Então o pessoal está levando aí a questão do desenvolvimento de jogos a outro patamar, né? O que é justificado pelo primeira aula, né, que a gente falou sobre entretenimento digital, pela quantidade, né, de retorno financeiro que os jogos estão dando hoje, né? Muito lucrativo. E nesse período de pandemia, os cinemas fecharam, né, as portas. Então, eu estava vendo sobre o filme, o novo da Mulher Maravilha, né, 1984, que eles estão tendo, a produção está tendo prejuízo de juros, porque não conseguiram lançar o filme nos cinemas. Então, esse período que o filme tá parado aí gerou 20 milhões de juros, né, porque o pessoal
já queria estar captando, né, o dinheiro aí com o jogo, com o filme, perdão. Porém, nos jogos é o contrário, né? Então a gente já tem, lógico, né, uma migração aí dos jogos para plataforma digital, né, o que facilitou muito aí o processo e a jogatina nesse período, né, de pandemia. E a gente está tendo uma migração agora para orientação a serviço, né, onde você vai pagar um aluguel, você vai ter um login, uma senha, você não precisa mais ter um super videogame na sua casa, porque todo o processamento ele vai ser feito em servidores na nuvem, né? Então, essa parte de jogos aí, você tem, né, uma arrecadação nesse período de pandemia, ele acabou aumentando, né? Grandes interfaces elas não aparecem do nada, então requer muito planejamento, a equipe, né, tem que ter artistas ali, não só, né, bons desenvolvedores, mas você tem que ter bons artistas, né, para conseguir desenvolver aquela ideia, tirar aquela ideia do papel. Muitos fatores acontecem no mundo real do projeto de interfaces, né? Muitas vezes, quando você tem uma interface que ela é muito inovadora, é capaz da equipe de desenvolvimento ter dificuldade de estar, né, tirando aquela ideia do papel. Tempo e recurso afetam diretamente o quanto de esforço pode ser aplicado, né, nesse processo de criação. O departamento de marketing diz que o jogo irá vender melhor se as cores forem mais brilhantes, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a palheta de cores e como que essa palheta ela pode ser utilizada nos jogos, né? A gente falou sobre isso na clínica de interesse. Mas aqui você tem esse fator, né? Você tem toda uma equipe de marketing que atua, né, em cima disso. Inclusive, teve até a gafe, né, a última gafe do Cyberpunk 2077, um dia antes deles adiarem, né, o jogo, teve um rapaz que perguntou assim, vocês vão adiar o jogo porque eu preciso tirar férias. Aí a equipe de marketing, de comunicação, né, afirmou, não, tudo certo. Aí quando foi um dia depois, o presidente, né, o CEO da empresa falou, estamos adiando o jogo para dezembro, né? Que foi contra a equipe de marketing, né? Mas a equipe de marketing ela tem esse poder, né? Ela tem profissionais que atuam e têm conhecimento do bom uso, né, de cores para interface, por aí vai, né? Tudo tranquilo, pessoal? Até aqui? Tudo tranquilo. Então, sua inexperiência com o mundo real do design, né, de interface, ela vai tentar te derrubar, tá? Nem sempre, né, um bom desenvolvedor, ele tem conhecimento, né, dessas boas práticas, né, e como ter utilizar muito bem um padrão de cores. Então, é difícil você estar entendendo todos os fatores que podem contribuir para as decisões finais, né, na produção de jogos. Mas lembre-se, nunca deixe o mundo real desanimá-lo de você estar projetando na interface de jogos que são surpreendentes. Então, aqui é a ideia da caixinha, né? Porque hoje a gente está convencionado, né, a utilizar, né, as interfaces de forma mais tradicional, né, vamos dizer assim. Porém, o jogo ele te dá a independência de você estar inovando. Então, tem um jogo chamado Persona 5, né? Então, esse jogo ele é bem conhecido pela sua interface e o padrão de coloração, né? Bem inovador, vamos dizer assim, que gera todo um destaque aí nesse jogo, tá? Então, procurem depois. Na próxima aula eu posso até trazer uns prints, né, das interfaces de comunicação do game para a gente estudar aqui na disciplina. Então, tudo depende de um planejamento, né? Você tem que ter um planejamento. E nessa parte de interfaces, uma das etapas cruciais, né, desse processo de desenvolvimento das interfaces são os menus, né? Então, esses menus eles precisam ter um fluxo, tá? E esse fluxo ele segue uma sequência, tá? De dados, de atividades, tela principal, né? Introdução geralmente tem um CGI inicial, né, do jogo. Você tem uma tela, um menu de opções, né? Novo jogo, carregar um jogo pré-existente, né? E por aí vai. Então, como evitar o
fracasso de um projeto de interface, né? Como completar o projeto de interface de uma maneira rápida, né? Então, gaste mais tempo no planejamento, né? Muitas vezes o pessoal já quer ir para a etapa, né, de implementação e não discute muito bem qual é o perfil, né? Como que vai estar funcionando essa parte da interface do jogo. O planejamento é vital para você ter uma interface de sucesso. Aqui também é interessante você ter o feedback das pessoas que vão utilizar aquela interface, né? Então, se você ter jogadores, você ter pessoas, né, utilizando e dando feedback sobre aquela interface, é bem importante. A funcionalidade da interface é mais importante do que o aspecto visual. Então, não importa, você pode ter uma interface mais linda que for, né? Porém, se você tiver muitas janelas, muita informação, aquilo ali pode acabar confundindo, né, mais do que ajudando. Planejamento com muitos recursos, né? Então, tem gente que coloca muitos elementos inovadores, coisas novas. Então, você pode ter esse contexto onde você tem uma maior, né, experimentação. Você pode ter trials, né, que são o que a gente chama os betas, né, que são ali, ou os demos, né, que são desenvolvidos aí durante, né, o projeto do jogo, aonde você pode estar capturando já um feedback inicial com relação a justamente essa parte do menu, se está fluido, né, se está funcional, se está fácil, se está simples, né, de usar, autoexplicativo, né. Então, você pode ter também planejamento com poucos recursos, tá? Então, tem que acertar de primeira. Então, para você acertar de primeira, você, né, tem que levar em consideração alguns aspectos. Então, por exemplo, utilizar uma interface que é bem sucedida e que é bem conhecida pelo público-alvo. Então, se você utilizar aquele template, né, aquele modelo pré-estabelecido, a chance de você acertar de primeira acaba, de uma certa forma, sendo maior, né? Então, serão feitas apenas uma vez, com uma única rodada, para estar lapidando aí o que já foi feito. Artistas, eles costumam aí viajar nas ideias, né? Então, na equipe, você tem que ter pessoas que, lógico, tem que ter criatividade, ou tem pessoas com o pé no chão também, né? Porque você tem prazo, você tem, né, uma série de responsabilidades para poder estar desenvolvendo. Então, geralmente, o artista ele foca muito, né? Ele gasta muito tempo criando a arte, e muitas vezes essas artes nem vão ser utilizadas no jogo, né? Então, é aí que entra o papel do gerente do projeto, ter que coordenar tanto o desenvolvedor de sistema, quanto, por exemplo, um artista plástico, né? um modelador 3D. Experientes não acertam de primeira, né? Então, a ideia é que se você tiver uma equipe experiente na criação de, né, menus, interfaces, a grande chance de fracasso aí você reduz e lógico, né, você consegue ter acertos, né, de primeira. E como é que você evita isso, né? Quantas telas necessárias para você ter, né, no seu jogo? Quais informações serão mostradas no jogo? Tem algumas outras perguntas também que a gente está fazendo. O usuário, ele poderá escolher entre diferentes ambientes? Quantas escolhas um usuário ele vai ter no jogo, né? Alguns ambientes serão fechados até o usuário completar determinadas etapas. Modos distintos do jogo, eles irão determinar quais escolhas de ambiente o usuário poderá ter. E escolhas no ambiente, elas serão influenciadas por outras escolhas efetuadas durante o gameplay. Então, por exemplo, seu menu ele vai mudar de acordo com a evolução do jogo, né? Porque se isso acontecer, você vai ter que mudar, né, a implementação daquele menu à medida que o seu jogo evolui também ali, né, as fases. Então é preciso tomar decisões, tá? E definir metas para as características do jogo, né? Criar algo completamente original, né? E se for a depender do nível de inovação, o nível, né, de mudança e de algo novo que a equipe queira trazer, isso aí, né, vai ser bem mais difícil, vamos dizer assim, para a equipe estar implementando. Exceder um jogo do concorrente, né? E aí, você quer fazer algo melhor, né, que o seu concorrente. Então, quanto de esforço, de investimento você vai gastar, né, nisso, nessa parte?
seguir um cronograma, né, especial, atingir um algo específico. Então, é preciso e é interessante que você tenha conhecimento, né, desse público-alvo, para não fazer algo que seja completamente atípico, né, fora do contexto do interesse, né, daquele público-alvo, porque senão, né, você vai estar aí criando um produto que, convenhamos, o pessoal não vai estar gostando. Então, aí nessa parte do planejamento, né, do fluxo, a ideia é promover uma licença existente ou uma personalidade famosa. Então, pô, eu estou citando muito o Cyberpunk, né, 2077, porque, convenhamos, né, é um jogo que está sendo aí muito hypado, né, como a galera diz, está muito na mídia, né, no momento e tal. E, querendo ou não, eles contrataram o Keanu Reeves, né, que é o ator famoso aí de Hollywood, e ele participou, né, do jogo, além de ter a modelagem dele, propagandas. Então ele está fazendo propagandas, né, de lançamento, E3, né, na convenção lá da Microsoft. Ele foi lá para o palco para, né, apresentar o gameplay do jogo. Então isso aí é muito comum. O pessoal diz também, eles estão também utilizando uma campanha que é bem interessante, que eles estão incluindo alguns celebridades digitais, né? Vamos dizer assim, YouTubers, o pessoal, né? Gamer. Então, eles estão inserindo easter eggs, né? Então, para quem conhece o Jovem Nerd, tem um palhaço do Jovem Nerd que tem a granada no nariz, que é o Ozob, né? Então, o Ozob, ele vai ser um personagem no jogo, né? Então, esse tipo de promoção, ele estimula o público, né? Ele leva com que você tenha um interesse, as pessoas tenham, né? Interesse de estar procurando, por exemplo, é que vai estar um determinado youtuber, né? Então, isso aí é uma das técnicas, né? De você ter um público maior, né? Envolvido. Se captar uma licença existente, né? Ou personalidade famosa, então capitalizar a partir do sucesso do jogo concorrente. Então, muitas vezes o pessoal use o seu concorrente como seu maior aliado, né? Então, por exemplo, a gente tem aí os jogos Fortnite, o Underground, né, Battlegrounds, você tem uma série de jogos que estão saindo na mesma linha, né? Tem o da Blizzard, como é que é o nome? Que vai sair até o segundo agora, bem, fugiu agora, mas todos eles estão nesse contexto de Battle Royale, né? E aí o pessoal do COD foi e lançou também o COD Multiplayer Online Battle Royale, né? Ou seja, ele pegou uma coisa que o concorrente, né, para fazer e está utilizando isso, né, ao seu favor. Continuar uma série bem sucedida, então você tem jogos hoje que, né, então como exemplo, agora o God of War, né, o 5 mesmo está sendo muitíssimo esperado, né? Você tem o Horizon Zero Dawn Forbidden West, né, que é uma continuação do primeiro Horizon Zero Dawn, que também são, né, formas que você tem de chamar a atenção do seu público, né, de ativar, de fazer com que as pessoas, né, consumam aquele determinado tipo de jogo. Né, vender um produto que, né, não é o jogo em si. Então, no Death Stranding, que foi o último jogo do Kojima, né? O Death Stranding, ele tem uma propaganda da bebida Monster, que é uma bebida energética. Então, em determinado momento do jogo, você está lá na sua safe house e aí você pode beber a Monster para poder, né, revitalizar o seu personagem. Então, você tem um produto, né, que está sendo capitalizado dentro do jogo ali, sem estar interferindo, por exemplo, na jogabilidade, né? Tá. Então, criar um furdunço, né, causando discórdia. Então, tem gente aí que adora, né, fazer esse tipo de situação, né, sem citar nomes, tá? Mas é muito comum, né, polemizar. O pessoal gosta de polemizar para poder chamar atenção. Criar uma experiência educacional. Então, é parte, né, uma das grandes vantagens e diferenciais para, né, fortalecer e facilitar o aprendizado é você ter aí um jogo que seja, né, interessante, que tenha menus que chame a atenção, né, dos jogadores.
passar no processo de aprovação, né, do fabricante do console. Então, algumas empresas, né, antes de você começar a vender o seu jogo em uma determinada plataforma, você passa por uma validação prévia, né, do fabricante do console, e aí a partir daquele momento que o seu jogo recebe o aval, você consegue colocar, né, ele numa Steam, no, no App Store, e você consegue colocar ele, né, nas plataformas online. Então, você consegue botar, por exemplo, na Store da Sony, né? Agradar o departamento de marketing, né? Então, quando você tem algo que realmente é inovador, é chamativo e segue ali, né, os preceitos que foram definidos pelo pessoal, consequentemente você vai estar agradando, né, o departamento. E a ideia, como um todo, é estar contando uma história, né, através do design, através da parte, né, gráfica do game. Então, o projeto ele é orientado a metas, né? Esse tipo de projeto ele produz uma quantidade maior, né, de resultados. Contudo, é necessário você ter metas que são claras e bem estabelecidas. Então, faça um jogo divertido, né? Então, essa é uma meta que é bem abstrata, né? O que é divertido. Então, você tem que ter o seu público-alvo em mente e você tem que saber o que é divertido para aquele público-alvo, né? Então, adicione 3 características novas e criativas que não são encontradas, né, em um jogo de corrida concorrente. Então, você pega, por exemplo, o Rocket League, né? Você tem carros, você tem uma bola gigante, você tem futebol e pronto, juntou futebol, juntou carros, juntou foguete. Né? Tem um jogo aí divertidíssimo que hoje, né, ele é gratuito e tem, né, você pode jogar aí em várias plataformas, né? Planejamento sólido, ele permite a elaboração de cronogramas, tá, de projeto. Se o projeto ele tem que ter 100 telas, cada uma com uma arte original, isso pode levar muito tempo para você estar criando uma cena 3D, né, totalmente animada para cada uma dessas telas. Então, você consegue definir o seu planejamento de acordo com a quantidade de telas, né, ou complexidade envolvida para você estar desenvolvendo aquele determinado elemento. Concretizar os detalhes dos menus e os HUDs antecipa a tomada de decisão do gameplay do jogo. Né? Então, a ideia inicial, né, desses detalhes, ele facilita com que você pense um pouco melhor, né, e tome decisões relacionadas com o gameplay do jogo. Né? Então, como é que vai ser, né, o inventário do jogador, como é que vai ser a barra de life, né, como é que vai ser, como é que informações vão ser exibidas, né? Então tudo isso faz parte do gameplay. Mais uma vez citando aí o Cyberpunk, né, CD Projekt Red patrocina nós aí o jogo fazer o teste. Então você tem, por exemplo, um dos elementos do jogo, né? Você tem a sua arma, mas você não tem informações nenhuma, não tem o HUD, né? Você não tem informações na tela. Então chega em determinado momento do jogo que você implanta, né? Você coloca um olho biônico e na palma da mão coloca uma superfície inteligente, né? Que à medida que você faz o grip na arma, você consegue receber informações da arma. Então, por exemplo, o countdown, né, da munição, quantas balas você ainda tem, aí vai começar a aparecer na sua tela. Né? Aí você tem, por exemplo, informações de poder dar zoom por causa, né, do jogo biônico, do olho biônico, né, que você introduziu. Então, essas características, elas passam a ser parte do gameplay. Né? E a partir do momento que o gameplay evolui, você tem uma interface de comunicação com o jogo, né, que é melhorada. É bem inteligente, né? Falando um pouquinho sobre o menu front-end, né? Então é a primeira interface, tá? Que o usuário vai estar interagindo com o jogo, né? Que a gente chama também de menu inicial, né? Aquele menuzinho. Geralmente muitos têm assim uma tela sem nada, aperte um botão para iniciar. Ou então tem outros que já vai direto, né? Já aparece ali aquelas opções. Né? Eu me lembro que no Mortal Kombat você fazia uma sequência, né? De comandos no menu inicial, ele destrava opções adicionais no game, né? Então, sistema de menus disponibilizado antes do gameplay, né? Você está começando. A melhor maneira de estar organizando o menu front-end é através da criação de um flowchart, tá? Então, esse flowchart ele
disponibiliza o fluxo das telas, né, o fluxo de ação e como é que isso vai estar funcionando. Então, tem um exemplozinho aqui, a gente tem, né, ó, as telas aqui do game, beleza? E aí, reparem que a gente não tem conexão nenhuma, né? A gente tem, por exemplo, a tela inicial, né? Então, novo, load, option, e a partir desse momento, clicamos em New Game, ele vai redirecionar o jogo para a tela de New Game. Então, isso a gente tem um flowchart, um fluxo, né, de informações. Tudo que é verdinho são informações de mudança. E tudo que é vermelho é quando volta para a tela anterior, né? Então, na tela de New Game, a gente pode ter, né, jogar agora, pode jogar o modo single player e o modo tournament. E esse single player aqui poderia single game, né? Poderia ser, ele vai para as localizações aqui do jogo. E aí clicou em back, né? Ele volta para a tela inicial, para a tela anterior. Clicou no options, né? A gente vai ter um conjunto de opções aqui, autosave, som, música. Clicou no back, ele volta, né, para a tela inicial. E por aí vai, né? Tela de créditos. Então, esse fluxo, repare que ele tem, né? Ele exemplifica o load game, está aqui, ó. O load game, ele tem as opções, né, de loading. Então, o que é interessante é que esse fluxo, ele leva em consideração todas as opções de telas, né? A quantidade de telas que a equipe vai ter que estar implementando. Isso aí, ele pode levar em algo parecido com isso aqui, né? À medida que o jogo vai evoluindo, o seu flowchart, ele vai ficando aí mais complexo, né, de você estar gerindo. Tranquilo, galera? Tudo beleza até aí? De boa aqui. Tranquilo. Então vamos seguindo. Falando um pouquinho sobre as telas, né, principais, então aqui é comum a gente ter um conjunto de informações, né, você ter o logo da publisher, né, o logo da equipe de desenvolvimento, o logo da empresa, né, do console, se é PlayStation, né, Microsoft, por aí vai. A tela principal, né, o título principal do jogo, opções, créditos, né, o ambiente ou o nível, né, se é hard, easy, né, o editor de jogadores, né, que aqui você pode editar informações ou características, né, do seu personagem, save, load, então é muito comum, nem sempre você tem todas elas, né, mas a maioria, né, dessas telas aqui é comum aos jogos, né. Falando um pouquinho sobre os elementos, né, da interface, então, independente da estratégia de planejamento usada, uma interface ela possui muitas peças artísticas, né? Então, tem botões, slides, menus, né, uma série de outros componentes. Não se pode você estar limitando aí as interfaces ao que já foi feito no passado, né? Então, é interessante quando você tem uma evolução do jogo, você evolua também a interface. Inclusive nos remasters, né? Na remasterização do jogo, você tem também uma revisão de toda a interface. Fala um pouquinho sobre a entrada de informação, ou como que o usuário, né, ele seleciona e ele, né, inclui informações. Sistemas de menus, eles, né, possuem aí diferentes formas de aceitar entradas do usuário. Então, a gente pode ter barrinhas aqui, ó, com diferentes cores, né? A gente pode ter um slide. Se for um jogo de navegação, você pode customizar de acordo com os elementos do jogo. Então, ali tem um naviozinho, né, uma caravela. Como que a gente vai estar selecionando opções, né? O radio button, olha como é que ele vai ser, o checkbox, né? Ele vai ser dessa forma. E dentro do jogo a gente tem uma opção, como é que vai ser o menu? Como é que vai ser a seleção de, né, torneios? Então, o do centro aqui é o que vai estar selecionado, né? Se a gente mover a barra para o lado esquerdo ou para o lado direito, ele vai mudando as opções do menu. Repare que tanto o Street Game quanto o World Games, eles não aparecem para o usuário, tá? Eles vão estar ali escondidos, mas à medida que a gente vai deslizando as informações, essas opções elas vão aparecendo na tela, né, para o jogador.
Então, quais informações o usuário ele precisa fornecer e qual é o método mais simples de você estar obtendo essa informação, né? Então, aqui o céu é o limite, tá? Vai muito da criatividade, né, da equipe. A tecnologia de reconhecimento de voz, ela melhorou bastante, né, nesses últimos tempos, e já existem alguns jogos que, através do microfone, você consegue, né, selecionar opções e divulgar ou passar informações para, né, o jogo. Alguns sistemas utilizam outros dispositivos de entrada, como armas, tambores, bateria, guitarra, né, o Guitar Player, você tem né, uma guitarrinha que era específica, né, um joystick específico com botões e uma palhetazinha, né, para você estar jogando. Então, essa parte de entrada de informação, né, ela é bem diversa. Então, um bom exemplo aqui de entrada de informação é a entrada de texto para você estar escrevendo o nome do jogador, né? Então, no jogo PC é simples, porque o jogador, né, PC, ele tem um teclado ali. Então, ele pode muito bem chegar lá e digitar o nome dele completo, né? Já isso fica um pouco mais complicado, né, nos consoles, por exemplo, no PS4, né, Xbox. Então, você tem algo que é parecido com isso aqui, né, desse lado aqui, né? Você tem lá as letras, aí você tem que ir de uma a uma, digitando. O PS4, ele tem um touchpad, então ele tem um touchpad que você consegue estar ali, né, tendo uma independência para poder selecionar essas letras, mas mesmo assim é difícil você, porque ele é muito sensível, então o dedo, a informação, ele voa muito rápido. É mais fácil você utilizar aqui os Joy-Cons aqui para poder conseguir mapear e selecionar essas letras, né? O que mudou agora no PS5 é que no próprio controle agora ele vai ter um microfone, vai ficar aqui na parte de trás, e aí você pode falar e ditar informações para o seu console. Então, eles implementaram aí algumas funcionalidades e está bem efetivo agora essa parte de comunicação, né, do microfone para inserir informações tanto no jogo quanto no próprio console. Você pode, por exemplo, ter alguns comandos de voz para, né, você ter o controle ali dos jogos e do console. Então, algumas dicas, né, relacionadas aqui com esses elementos, principalmente com o flowchart, né, você criou esse fluxo. Então, a gente precisa avaliar o fluxo do seu menu. A meta aqui é estar fazendo o menu mais simples e fácil possível, tá? Tá utilizando. Faça a si mesmo as seguintes questões, né? Quantas opções aparecem em cada uma das telas? Será que são muitas? Então, tente colocar a quantidade de informação, né, que seja suficiente para que você consiga, né, desempenhar ou, né, implementar uma determinada tarefa, atividade. Elas estão agrupadas de forma lógica, né? Tudo que é relacionado com áudio está na janela de áudio, tudo que está relacionado com tela, né, com screen, resolução, está na parte de tela, né? Então a ideia é estar agrupando esses conjuntos de informação. Quão rápido um jogador iniciante experiente, né, ou barra experiente, ele consegue entrar no jogo e começar a jogar e, né, alterar as opções. Então a ideia é que isso seja feita da forma mais natural e rápida possível. Algumas outras perguntas para estar auxiliando nessa etapa, né? Então, quais opções o jogador deseja ajustar com frequência? Então, essas opções que têm mudanças constantes, o ideal é que você tenha, né, menus e atalhos que facilitam esse processo, né, para agilizar esse processo de mudança frequente, né? Quais opções são raramente mudadas? Então, essas opções que elas raramente aparecem, então ela não precisa estar em destaque e aparecendo constantemente no menu de atalho, por exemplo, né? Ela pode estar ali nas opções iniciais do jogo. Uma vez que você definiu, raramente você volta lá para alterar. Como o seu menu ele se compara com o menu de jogos que são similares, então, por exemplo, quem joga chutes, né, jogos de tiro, as telas são bem comuns, porque à medida que você sai de um jogo, você entra no outro,
você já sabe como que funcionam as configurações. Então, os próprios concorrentes, Battlefield, o pessoal que joga COD, Battlefield, CS, é bem parecido, né? Essas partes de opções, geralmente tem sensibilidade, né, do mouse, do controle, né, da tela. Então, essas opções ali, elas geralmente têm um padrão, né? As empresas, elas seguem um padrão de acordo com o perfil do jogo. Quantos dead ends, né, estão disponíveis, onde o usuário ele vai fazer um backup para você estar reiniciando o jogo, né? Então, as empresas agora estão implementando algumas funcionalidades que facilitam esse processo. Então, o Xbox Series X, né, que é o mais novo agora, ele tem um save game que você, qualquer lugar que você está do jogo, você pode parar o jogo ali, que ele vai manter, né, uma imagem salva. Você pode jogar outro jogo, você pode jogar multiplayer. Quando você volta para aquele jogo, ele continua daquele local ali onde parou, né? Já o PlayStation, ele não está implementando dessa forma. Você tem que fazer um save game, né, antes de sair. Algumas outras perguntas, né? Então, quando o usuário ele inicia o jogo e aperta apenas o botão Enter, né, repetitivamente, ele consegue entrar no jogo ou não? Ou ele tem que entrar com algum outro tipo de informação, né? Quantos botões precisam ser pressionados para você estar entrando no jogo? Então, a ideia é que você pressione a quantidade mínima possível, né, de botões aqui para poder inicializar o gameplay. Quais opções serão selecionadas com o método padrão de acesso do jogo, né? Eu não quero alterar opções nenhuma, quero ir direto para o jogo. Então, a ideia é que você, com mínimo aí 2 ou 3 cliques de botões, já consiga estar rodando o jogo. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Massa. Então, vamos entrar agora, né, no último tópico, tá, da nossa aula de hoje, antes da gente fazer o nosso gameplay, tá? Então, vamos falar um pouquinho do look and feel, né, da tradução do inglês aí, look, né, olhe e sinta. Então, é a forma como você entra no jogo, como você se sente jogando aquele jogo, né? Então, o look de um projeto é aquilo que o usuário ele vai sempre lembrar, né, daquele jogo. Se a funcionalidade for boa, o usuário nem vai notar, se esforçar, né, durante a partida. Mas se for ruim, com certeza ele vai lembrar. O início é sempre divertido. Já o trabalho duro fica nos ajustes finais, né? Mudar a cor principal da interface inteira pela quarta vez, depois de 6 meses de trabalho, para poder encontrar aquele momento ideal. Esse tipo de decisão ela não chega, né, para o usuário final, né? Ele não tem conhecimento. Mas aí a equipe ela tem todo um trabalho nesse momento. E o look and feel ele é extremamente importante porque você precisa também coletar o feedback dos usuários, né, das pessoas que utilizam e que vão jogar aquele jogo. E aí esse feedback ele é muito importante para poder permitir a evolução, né, a melhoria do jogo antes, né, dele ser lançado aí para o grande público, né? Então a melhor maneira de definir um look distinto é criando um mockup, tá, uma arte exemplo, um protótipo, tá, da interface. Um look padrão é definido após criar, revisar e aprovar esse mockup que foi proposto, tá? O resto do look and feel da interface é projetado para se encaixar justamente nesse mockup aí, nessa ideia inicial. No geral, a melhor tela para definir o mockup é a tela principal, né, que é a title screen, que é a tela onde tem o nome do jogo, é onde tem aquelas opções, né, principais do jogo, iniciar o jogo, fazer um load e tudo mais. Então, os publishers muitas vezes fornecem o logotipo do jogo. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Rockstar, né? A Rockstar é a criadora do jogo. Porém, a publisher, a distribuidora, né, é a 2K. Então, você tem empresa que desenvolve e empresa que publica. Então, repare que tem um logo, né? Sempre na introdução tem vários logos ali que aparecem, né? Muitas vezes o publisher também
ele fornece o logotipo, né? Então, a atividade, isso aí complica muitas vezes porque, né, a publisher quer alterar o nome do jogo, né? E só no final do projeto, né, ele quer interferir no projeto, quer alterar o nome do, né, quer alterar a logo, a marca do game, então isso é complicado. Então é importante você ter um logotipo o quanto antes, né, e que isso seja validado e definido para não ter esses problemas aí, né, na etapa justamente de distribuição, que é o momento final ali. Se a logo ela não se encaixa com o look do jogo, né, o que que você faz? Então, o legal da Rockstar é que ela customiza os logos, né, tanto da empresa quanto da publisher. Então, se você joga GTA V, você tem um logo que ele tem um perfil do jogo, né? Que é um logo inovador, um logo atual. Mas se você joga Red Dead Redemption 2, passado para o oeste, então ele utiliza um logo adequado àquele contexto, né? Então ele utiliza geralmente um perfil minimalista, tem é um padrão de branco, né? Então tudo isso faz parte do look and feel. A cor aqui, como sempre, né, é muito importante, tá, para a interface. Então, qual é a cor do seu jogo, né? Ou qual é a paleta de cores, né, que você vai estar utilizando para aquele jogo. Então, quem olha para a interface percebe o esquema de cores de um jogo, tá? Então, Red Dead Redemption mesmo é vermelho, né, vermelho e preto. Você vê logo no título inicial, né, do jogo, você vê que essas cores são bem marcantes, né? Então, quem olha para a interface percebe o esquema de cores de um jogo, tá? Mantendo as cores consistentes, né, em todo o jogo, cria-se aí um look unificado. Mudanças dramáticas na cor de tela em tela faz com que o jogo ele fique, né, inconsistente. Então, a ideia é que você siga essa paleta e utilize essa paleta ao longo de todo o jogo. Então, quando criar sua cartela de cores, né, ou paleta de cores, tenha certeza de sentir que você quer que o seu jogo transita, tá? Então, você tem, por exemplo, cores que são mais vivas, né? Jogos para crianças, você tem cores mais saturadas, né? Cores mais vivas, vamos dizer assim. Já o jogo de terror, você tem cores mais escuras, né? Cores mais dark, né? Mais sombrias ali, né? Então, tem exemplo aqui embaixo, né? E aí, qual é mais adequado para um jogo de terror aqui, dessas duas palhetas? A primeira ou a segunda? A primeira certeza. Com certeza, né? Então você vê um padrão mais sombrio, né? Mais escuro, vermelho ali. Já o outro, né? Um azulzão, um verdão bem chamativo ali, que é mais adequado para um perfil, por exemplo, né? De jogo de crianças. Então tem aqui um exemplo, tá? De cores, ó. Então essa primeira aqui de cores saturadas, né? Você tem um jogo mais excitante, mais dinâmico, né? Chama mais atenção. Então, já as cores, né, dessaturadas, elas são mais amigáveis, né? Então você tem usuários ali sempre em movimento, tá? Então essa primeira aqui, geralmente você usa para botões, links, alertas, né? Então o usuário fica mais, né, chama mais atenção ali. Esse segundo padrão aqui, juntamente, né, com as mais escuras, né, mais dark, né, mais sombreadas, vamos dizer assim, elas são, né, jogos mais sérios, jogos que mantêm também o usuário ali em movimento. Então, podem ser utilizados nos menus, nos painéis, no background, e por aí vai. Então, tem um exemplo aqui, ó. A gente tem aqui, né, a cartela de cores, tá? Então, tem um exemplo aqui dessa cartela que ela pode ser utilizada, né, nesse jogo aqui, ó, o Outpost, né, Alpha. Então, repare que o padrão predominante, né, é esse, não sei se é um verde musgo, né? Então reparem que ao longo, né, de toda a interface do jogo é o que tem mais destaque, né? Já essa segunda opção de coisa que a gente tem, né, alguns highlights tanto no menu ou nas opções do menu, e o amarelo aqui justamente para dar aquele destaque, né, no nome do game e nas opções, né? Reparem que o amarelo para a escolha das opções ele está justamente na paleta de cores, né, saturadas, né? Você vê que é um amarelo
ele dá um destaque ali para as opções do game, né? Então, boas interfaces, elas mostram o fio, né, real de um jogo. Então, vai fazer um jogo no estilo 1950, né, da década de 50, então faça com que realmente se pareça, né, como se estivesse jogando em 1950, né? Quais eram as cores utilizadas naquela época, né? Quais eram os padrões, as texturas, né? Aplique roupas, carros, eletrônicos, realmente que são utilizados naquela época. Então, o jogo, o Máfia ele tem 1, 2, 3, né? Tem uma sequência. Então, o Máfia 1, ele é na década de 30, o Máfia 2 é pós Segunda Guerra Mundial e o Máfia 3 é anos 70. Então, o que é legal é que você vê a evolução dos jogos, dos carros, das ruas, das cidades, isso é bem interessante. Então, escolha elementos que vão estar mostrando o design, né, o seu design. Então, um botão de rádio, um símbolo de carro, né, serve para inspirações. Então, tem o... como é que é o nome do jogo? Fugiu agora, que é um jogo futuro distópico, né, que teve até a sequência agora, Fallout. Então, o Fallout, ele é um jogo que é um futuro distópico, tipo, que um passado da gente que deu errado. Então, você tem elementos que são futuristas, mas é meio steampunk. Então, todos os elementos do menu, né, e você tem um aparelhozinho, né, eletrônico que você usa como HUD, né, para ter informações do jogo. Então, o jogo, o look and feel é todo caracterizado naquele ambiente, né, onde o jogo se passa. Então, um exemplo aqui, e aí, qual a interface que é mais interessante, mais bonita? Então, a gente tem aqui Monsters, a primeira ou a segunda? Então, reparem que na segunda, né, você já tem elementos que são mais, que indicam, né, do que o jogo se trata, né? A primeira aqui, ele não diz muita coisa, né? Você tem um nome aqui, Monsters, tá, é algo relacionado com monstros, né? Mas ele não diz muito do que né, aquele jogo se trata. Então, aqui nessa repaginada do jogo, ele já mostra, né, que pô, é um jogo mais sombrio, né, um jogo mais dark. Então, a criança, ela seria capaz até de jogar isso aqui, porque ele vê bolinhas ali e tudo mais. Mas quando ele vê isso aqui, ele tem até medo, né? Ele, opa, eita. Então, reparem que nessa tela inicial, ela já caracteriza, por exemplo, o que é um jogo que poderia ser de criança de um jogo que realmente não é indicado, né, para crianças, né? Então, tudo isso através da imagem do look and feel. Contudo, né, ter ideias muitas vezes não é sempre fácil, como a gente já discutiu, né, na aula anterior. Não é simples, né? Essas ideias elas surgem nos momentos mais inesperados. E a ideia, né, uma das soluções aqui, né, o velho e efetivo brainstorming, né, junto com pessoas e ter aquela discussão, né, ter várias ideias ali jogadas, por mais absurdas, né, que elas sejam. Então, liste aí os objetos, emoções, ações, tudo que vai estar associado com o jogo. Crie quantas categorias, né, forem possíveis e no final combine as palavras e veja o que acontece. Né? A ideia é tentar tirar algo daquela chuva, né, de ideias. Então, o brainstorm é bem útil nesses momentos. Algumas outras técnicas, pesquisar na internet por imagens provocativas, interessantes. Então, aqui vale a pena ter a questão do cuidado, né, com copyright. Então, tem algumas imagens, né, que os autores, os donos, eles, né, não permitem que sejam utilizadas de forma indevida. Então, hoje você tem sites e você tem, né, repositórios online onde você tem imagens com, né, o copyright livre. Você pode utilizar aquelas imagens, né, de forma gratuita ou, né, paga parcialmente ou completamente para o uso, né, do direito daquela imagem. Visite museus, bibliotecas, teatros, né? Vá para a rua. Então, isso aqui é muito comum, né? Anda na rua. Então, tenta capturar, né, imagens e texturas reais. No caso, se você está pensando em desenvolver um jogo de época, né? Então, tente ir para uma região da cidade onde tenha casas antigas, né? Para tentar
trazer aquela arquitetura, né, para o jogo. Então a ideia é levar a câmera e o celular. Com o celular hoje a gente tem aí, eu estava vendo os celulares hoje, né? Tem muitos celulares aí que as câmeras são muito melhores, né, do que as câmeras digitais. Então isso que é legal. Você hoje é bem prático. A partir do momento que você olha um determinado local, né, você tem a ideia, é muito fácil de estar registrando. Assistir filmes que estão relacionados, né, com aquele tema que você está desenvolvendo, o jogo e a interface daquele jogo. Aqui a gente tem um conceito de thumbnails, né, que são pequenos sketches, né. Então, dentro daquele thumbnail, daquela pequena imagem, a ideia é que você consiga introduzir elementos para estar traduzindo, né, aquilo que você está tentando criar ou implementar no jogo. Então, os thumbnails eles são usados para expressar rapidamente, né, os conceitos, vários conceitos. São fáceis e rápidos, né, de estar fazendo, simples, pequeno, não tem muitos detalhes, né? Permite testar em uma centena de ideias de forma rápida, né? E ajuda a estar organizando o layout básico aí do jogo de uma maneira bem simples. Falando um pouquinho sobre as dicas, né, do look and feel. Então, evite aqui estar fugindo da escala, né? Mantenha o mesmo tamanho para todos os sketches, tá? Use folhas de tamanhos padronizados. Então, né, se você está utilizando aí o contexto de folhas A4, então tente criar, né, os protótipos todos utilizando aquela mesma folha. Ou então, se for num tamanho menor, né, tentar padronizar, utilizar o mesmo padrão para todos esses sketches. Não mostre para o publisher antes que ele tenha, né, sido limpo. Então, jamais mostre todos os sketches. Deixe alguns, né, alguns sketches guardados na manga, porque aí se você tiver com problemas ali durante essa parte, né, de criação da interface, você pode estar apresentando algumas soluções. Então, a ideia é não pode estar também sobrecarregando, né, com a quantidade de informações. Então, escolher as soluções que você considera são mais, né, viáveis para aquele jogo, para resolver aquele determinado problema. As fotografias aqui podem ser bastante úteis, tá, para sua interface. Se não forem usadas corretamente, ela pode matar, né, o design completamente. Então, em alguns casos, a fotografia é um requisito do design aí do jogo, tá? Jogos de esporte, jogos sobre popstar, jogos sobre adaptações de filmes e livros. Então, ter esse álbum, né, esse portfólio, é bem interessante na hora de você estar retirando outras ideias, né, para o gameplay. No geral, o uso de fotos vai estar gerando aí interfaces, né, ruins e desinteressantes. Então, artisticamente, não se encaixam bem, tá, com jogos, porém, a gente consegue tirar elementos, né, dessas fotos que podem ser utilizadas aí nos games, no desenvolvimento. Então, devem ser usados apenas quando são a solução lógica do problema. E não deve ser usado porque, né, são mais simples e baratos e resolve facilmente. Então, nem sempre o barato, né, resolve, tá? Se usar fotos, né, e for algo inevitável, então vai ter que utilizar foto mesmo, não tem jeito, então utilize, né, fotos com a maior qualidade possível, né? Câmeras digitais ajudam, né, bastante, aí, porém nem todos são fotógrafos profissionais. Então tem a questão de iluminação, uma série de coisas que, né, o usuário comum ele não tem conhecimento. Então hoje, pouco tempo atrás, ele estava tendo um curso de como tirar foto com o celular, né? Então, na verdade, o cara pegou as técnicas que ele aprendeu utilizando câmeras fotográficas e adaptou essas técnicas, né, com o celular. Eu posso tirar minha foto do jeito que eu achar melhor, já está bom, né? Então, você está produzindo um game, você pretende, né, vender aqui e tudo, então a ideia é tentar, né, fazer com que seja algo, né, o mais profissional possível. Então, as fotos elas precisam ser editadas, tá? Então é difícil corrigir uma foto ruim, mas é fácil melhorar uma foto boa. Ilustrações ao invés de fotos, tá? Então as ilustrações, né, elas dão um upgrade, tá, na interface do jogo. Então a melhor opção para o jogo de estilo fantasia
que você utilize, né, ilustrações. Podem ser estilizadas ou realísticas, detalhadas ou simplificadas, coloridas ou, né, saturadas. Tudo tranquilo, pessoal? Até aí? Quase finalizando. De boa. Então, falando um pouquinho, né, sobre as interfaces 3D, então elas podem ser bastante convincentes, tá, para o jogo, porém é bem mais caro, tá, consome muito mais tempo. Então, vocês precisam dominar outras ferramentas também. Então tem uma ferramenta chamada Blender, que não é tão simples, tá, de estar utilizando. É uma ferramenta que demanda um certo tempo para você estar aprendendo, né, a utilizar. Possibilidade aí de surgirem imprevistos bem maiores, tá, que as interfaces 2D necessita, né, de conhecimento de programador. E aqui tem um outro elemento que é diferente, que é justamente esse momento de rotação de câmera, né, quando você vai fazer uma sequência de imagens, que isso aí acaba complicando todo o processo, né? Então, quando você introduz o terceiro eixo, então, para poder lidar com isso, né, no jogo 3D, por exemplo, é muito mais, né, complexo. O ponto positivo disso é que hoje a gente tem algumas engines, né, que são prontas e que ela já traz algumas modelagens de elementos, né, vários elementos 3D prontos. Então, a Unity mesmo, ele já te dá árvore, coqueiro, pedra, carro, né, computador. Então, ele já tem uma biblioteca de elementos pré-modelados, né? Então, essa é uma das vantagens hoje dos frameworks. Então, falando um pouquinho aqui da evolução, né, do Tomb Raider aqui, então a gente tem desde da primeira versão aqui na PS1, né, até as últimas versões. Então, reparem que à medida que vai evoluindo, você vai tendo, né, uma quantidade maior de informações, uma quantidade maior de polígonos. Reparem, né, que as primeiras eram bem quadradonas, né, bem retonas, e à medida que as gerações dos consoles foram evoluindo, então a personagem também foi evoluindo com relação à quantidade de detalhes, cabelo, acaba se tornando mais realista, né? Parece um personagem mesmo, um humano, né? Baseado no humano real. Lógico que a quadradona aqui a gente tem uma representação do que seria um humano, né? E aí a gente tem essa evolução aí ao longo, né, das gerações. Então hoje a gente tem uma coisa que é o 3D pré-renderizado, tá? Que ajuda a resolver um conjunto de problemas do 3D tradicional. Então a gente tem que são imagens 2D e aí ela é renderizada para modelos 3D. Então isso é bem interessante. Se eu não me engano, o iPhone 12 agora tem uma funcionalidade com as câmeras que você consegue pegar objetos 3D, você consegue capturar aqueles objetos na sua forma tridimensional, como se fosse uma foto tridimensional daquele elemento. Então, tá chegando aí agora, eu só vi algumas propagandas que eu acho que para o pessoal que implementa, né, para jogos e vídeos, né, animações em 3D, isso aí vai ser bem interessante, né, porque ele é bem interessante. Depois eu compartilho um vídeo com você no Google Sala de Aula. Então, esse pré-renderizado, ele simplifica o processamento, tá, gráfico, economiza a memória e não perde a qualidade gráfica, né? Só vantagem. Contudo, ele limita a interação, já que ele possui aí a movimentação da câmera de forma fixa. Beleza, galera? Tudo tranquilo até aqui? Vamos fazer um gameplay agora. Vou dar uma pausa aqui no